Padre Guido, só para encerrar aqui a história dos santos doutores da igreja, olha só, são santos extraordinários que fazem parte dessa lista, né? Os grandes santos da igreja estão nessa lista. Para dizer alguns apenas, dentre esses 35. São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, São Beda Venerável, Santo Anselmo, Santo Bernardo, Tomás de Aquino, o grande Tomás de Aquino, e de repente, dentre esses gigantes, uma menina de 24 anos, que faleceu apenas com 24 anos e que santificou pela pequena via. É muita coisa, né, Padre Guido? É muita coisa, mas é aí que é a beleza da nossa fé. Porque é o mesmo Jesus que nos convida a voltarmos a ser crianças. Claro que ninguém de nós pode voltar para trás. Todos hoje temos um dia mais de ontem na nossa vida. Mas voltar a ter a simplicidade, a pureza, a sinceridade de uma criança, a necessidade que a criança tem de ter um apego no pai e na mamãe. E esta Santa Teresinha descobriu que este abandono nas mãos de Deus era exatamente uma grandíssima conquista da sua vida espiritual. Ela adorava meditar a palavra de Deus. E quem levou Teresinha a descobrir a pequena via foi exatamente a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. O capítulo 13 é famoso pelo elogio da caridade. E ela descobriu no capítulo 12 que, como está escrito assim, a mão não é o pé, o olho não é o nariz, mas fazem parte daquele conjunto que nós chamamos de corpo. E assim até os dons que nós temos nos devem levar para as coisas mais altas. É aí que ela começou a vibrar, porque descobriu o caminho, e o caminho é o amor para com Deus. E nós manifestamos o amor sempre com alegria, sempre com um sorriso, e aceitamos tudo o que Deus nos manda, seja o calor de um dia, como também a aridez do outro dia, seja o motivo de alegria, como também de tristeza. Olha, gente, é o grande caminho, ela chamou de pequena via, o pequeno caminho, mas na verdade é o caminho que todos nós podemos enfrentar, porque nos leva a santificar o nosso dia a dia. Assim não fica tão pequeno assim, né, Padre? Pelo contrário, uma graça extraordinária. A gente está caminhando para o fim do nosso programa, mas quero rapidamente aqui, queria que o senhor comentasse, Padre Guido, uma pergunta que não tem diretamente a ver com o nosso tema, Sim. Do Henrique dos Santos Alves, que ele aproveitou que a gente está conversando sobre os padroeiros das missões, e ele faz uma pergunta justamente sobre os padroeiros das paróquias. Por que tem esse costume que geralmente cada paróquia tem um padroeiro? Isso é bem antigo, né, Padre Guido? É muito antigo e é muito apropriado, inclusive. É bom, nosso amigo... O Henrique dos Santos. Henrique, é bom que você saiba, Henrique, que quando se consagra uma igreja, dentro do altar onde o padre celebra a missa, é costume até colocar relíquias de mártires. Isto é, sempre se entrega a igreja aos cuidados dos mártires e dos santos, seja santos antigos como também santos dos nossos dias, para que possam mostrar a sua proteção sobre os fiéis que moram ao redor daquela igreja, naquelas paróquias. Lembrando que essas relíquias que são colocadas sobre os altares, geralmente são colocadas dentro mesmo do altar, não necessariamente é do mesmo santo padroeiro daquela paróquia, né? Não necessariamente, até porque não só de mártires vive a igreja. Com um pormenor interessante sobre este assunto, a igreja quer relíquias de mártires, de pessoas que deram na sua vida. Inclusive, quando se inaugura uma nova igreja, o bispo faz um pedido para Roma, lá no Vaticano, e tem digamos, graças a Deus, dizer esta palavra, uma fartura, né, de relíquias de mártires que são distribuídas para as igrejas, especialmente para as igrejas que acabam de serem inauguradas e consagradas. Muito bem. Padre Guido, a gente já está chegando no fim do nosso programa. Pedir, como de costume, que o senhor nos dê a bênção para encerrar. Queria lembrar também que o senhor colocar agora na bênção a nossa telespectadora, a Salete Trevisan. Ela sempre manda aqui e-mail para a gente, sempre participa conosco.
Ela é de Bandeirantes, Santa Catarina, que hoje é aniversário dela, então ela pede que inclua o nome dela na bênção. Sem Por favor, dúvida. nos dê sua bênção, então, para encerrar, Padre Sem Guido. dúvida, né? E depois vai anunciar o tema também da próxima segunda-feira, né? Que dá uma alô também, né, para a Cristina Lorenz, de Teófilo Otoni, que amanhã comemora mais uma passagem de aniversário com toda a sua família. E para a outra Cristina, esposa do Dr. Carlos Carvalho, do Hospital da Beneficência Portuguesa de Bauru, que está ligado no programa, e Dona Salete Trevisão, para a senhora também e para toda a sua querida família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Padre Guido, o programa já praticamente encerrou, mas você recentemente comemorou 50 anos da sua vida religiosa. O senhor é um missionário que deixou sua terra, sua Itália, veio viver no Brasil aqui. O senhor se arrepende, Padre Guido? De jeito nenhum. Aliás, continuo dizendo todos os dias o meu sim para Deus. Com o meu sorriso, minha boa vontade de servir a Deus, mesmo longe da minha pátria, mas a gente me sinto plenamente realizado. Deus lhe pague, Padre Guido. Muito obrigado pela sua vida missionária e pela sua presença aqui conosco no programa, tá certo? Obrigado. A gente está encerrando, então, o nosso programa Eclésia dessa noite. Quero lembrar, então, na semana que vem, nós vamos falar sobre um assunto interessante. Pertinho do dia dos finados, que a igreja lembra, então, os fiéis defuntos, nós vamos falar sobre isso. Por que devemos rezar pelas almas, especialmente as do purgatório? E a gente vai falar sobre tudo isso que envolve esse assunto importante na semana que vem, tá certo? Uma boa semana, a gente se encontra lá, então. Tchau, tchau.